Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a potência de 10, que é uma ferramenta matemática muito importante para a gente, porque a gente vai utilizar em diversos campos da física, tá bom? E o que é potência de 10, né? A gente vai falar um pouco sobre potência de 10 a partir de exemplos, tá? Então pega primeiro o exemplo 1, onde você tem, sei lá, 600 mil, né? 600 mil de alguma coisa, 600 mil quilos, 600 mil átomos, 600 mil partículas eletrizadas, enfim. Eu tenho várias possibilidades aqui. E aí, como esse número é relativamente grande, eu preciso trabalhá-lo de uma forma que fique mais fácil para mim. E aí, como é que eu faço? Eu vou transformar esse número em um número multiplicando 10 elevado a alguma coisa. Então, olhando para cá, eu tenho 6, aqui 0, 0, 0. Então, o 6 é o meu elemento diferente aqui, diferente de 0. E aí, esse 6 está localizado aqui e a vírgula está localizada aqui, tá? E aí, o que é que eu faço? Eu ando com essa vírgula, uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, 5 casas. Aí essa vírgula vai vir para cá, tá? Para não ficar 6, vai ficar feio, né? Então 6,0. 6,0 e 6, até o momento não tem diferença nenhuma, tá? Só quando a gente for falar de algarismos significativos. Mas veja, eu estava com a vírgula, andei até aqui, ficou 6,0. E aí surge vezes 10 elevado a quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5. 6 vezes 10 elevado à quinta. Então vejam que 600 mil equivale a 6 ou 6,0, tanto faz, vezes 10 à quinta. Qual a diferença, professor? A diferença é que muitas vezes é mais fácil trabalhar desta forma aqui do que desta forma aqui, tá? Então, potência de 10 é você transformar os valores que você vai encontrar aí pela frente nessa notação aqui. É um valor vezes 10 elevado a um determinado expoente, tá? E isso pode acontecer na forma de múltiplos e submúltiplos. Por exemplo, no exemplo 2. Exemplo 2 vai ser 0,0000045, tá? Então veja que esse número é um número muito pequeno, é uma fração decimal, uma fração de 10. E aí, muitas vezes não é tão legal trabalhar dessa forma. O que, é que a gente faz? A gente vai transformá-lo numa potência de 10. De que forma? Primeira coisa, eu localizo o número que é diferente dessa quantidade enorme de zeros aqui. Então é 45. Eu posso parar a vírgula aqui antes do 4, entre 4 e 5 e depois de 4 e 5, tá? Nesse caso, eu vou pará-la aqui, ó, depois de 4 e 5, tá? Mas até o momento, vamos localizei aqui o número diferente de zero e aqui localizei a vírgula. Olha a vírgula onde é que está aqui. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou andar, ó, uma, duas, três, quatro, 5. Se eu quisesse parar aqui, eu pararia, mas eu quero um pouco mais. 4,5, quero um pouco mais. 45. Então fica 45, a vírgula ficou aqui. Para não ficar feio, eu boto 45,0, que é a mesma coisa de 45, tá?
Como eu disse, só vai mudar em algarismos significativos. 45,0 vezes, aí aparece naturalmente, vezes 10 elevado a quanto? Vamos ver quantas casas eu andei. Eu andei uma, andei duas, andei três, andei quatro, andei cinco, andei seis, andei sete. Então, 45,0 vezes 10 elevado a menos 7. Então, quer dizer que 0,0002345, 5 zerinhos aqui, 45, equivale a 45 vezes 10 a menos 7. Por muitas vezes vai ser mais fácil trabalhar assim do que assim, 0,0000. Então daqui, gente, a gente conclui algumas coisas. Por exemplo, 600.000. A vírgula, ela estava localizada aqui. E aí eu andei com as casas decimais para esquerda. E a cada casa decimal, eu somo um dígito, ó, mais um, no meu expoente da potência de 10. Aqui mais um. A cada casa decimal, eu adiciono um ao expoente. Mais um. Mais um. Mais um. Vejam só. Isso aqui ficou 1, 2, 6 vezes 10 elevado a 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Ou seja, 6 vezes 10 elevado a quinta. Resumo: quando eu tenho um múltiplo de 10, né, no caso aqui 600.000, eu a cada casa decimal acrescento mais um quando eu vou andando para a esquerda, tá? Quando eu estou andando para a direita, eu vou subtrair 1 a cada casa decimal. Como o professor aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Só que aqui tem um 45 ainda. Menos 6, aí ficou entre 4 e 5. E menos 7. Então, 45, a vírgula parou aqui, ó. 45 vezes 10 a menos 7. Porque cada casa decimal eu fui subtraindo menos 1, menos 1, menos 1. E assim por diante. Se eu quisesse parar aqui, por exemplo, 0,0000045, se eu quisesse parar entre 4 e 5, eu teria menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. 4,5 vezes 10 a menos 6. Ou, se preferir, a vírgula estava aqui, eu voltei uma casa para a esquerda. Quando eu volto uma casa para a esquerda, eu somo mais 1. Então, menos 7 mais 1, menos 6. Então, essa é a regra, gente. A regra de potência de 10 é essa. Potência de 10 vai ser um número multiplicado por uma base 10 elevado a um expoente n. Tá? Por enquanto, esse número aqui ele não tem tanta importância para a gente. Na próxima aula ele vai começar a ter. Mas o importante é que hoje é esse expoente aqui. Esse expoente ele pode ser positivo ou negativo.
Positivo, ele indica que é um múltiplo de 10. Negativo, ele indica que é uma fração de 10. Então, é 0,0000 e assim por diante. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de potência de 10. Qual é o aspecto mais importante da potência de 10? Primeiro, transformar o número que aparece, né, nas questões, enfim, que você vai encontrar, em potência de 10 e também transformar a potência de 10 em um número comum. Por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui. Exemplo 3. Vamos pegar, por exemplo, 8,7 vezes 10 à quarta. Como é que eu pego esse número que já está em potência de 10 e transformo ele em um número que, no caso aqui, como é positivo, ele é um múltiplo de 10. Aqui é um múltiplo, aqui é uma fração decimal. Tá bom? Então, como é que eu faço isso? Primeiro, eu vou colocar o 8,7 aqui. E aí, o que é que eu preciso? Eu preciso eliminar essa base 10. E para eliminar, eu vou o quê? Vou subtrair esse valor aqui do expoente até ele zerar. Então, para subtrair, eu ando para aqui, ó o olhinho aqui, o olhinho. Para subtrair, eu ando para a direita. Então, eu vou andar, ó, uma casa para a direita, duas casas para a direita, três casas para a direita, quatro casas para a direita. Se eu quero zerar isso daqui, eu tenho que andar 4. 1, 2, 3, 4. Vamos colocar o zero aqui, representando nossa casa decimal. Aqui parou a vírgula. E um zerinho para não ficar feio aqui. Tá? Então, quer dizer que 8,7 vezes 10 à quarta corresponde a 87, 1, 2, 3,0. 87 mil. Tá? Vamos ver a prova. Ó, 1, 2, 3, 4. Andei para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, positivo. 8,7 vezes 10 à quarta, positivo. Tá? Quarto exemplo. Vamos lá. 3,7 vezes 10 a menos 6. Tá? O que a gente vai fazer agora? O negativo significa fração. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 3,7. Como ele é 10 a menos 6, eu preciso somar mais 6 aqui para ele zerar. E se eu for somar, eu vou andar para a esquerda. Então, eu vou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parei com a vírgula aqui, ó. Vou preencher de zeros para separar as casas decimais. E aqui, ó, o zerinho que ficou. Então, isso quer dizer que 3,7 vezes 10 a menos 6 corresponde a 0,00. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 3, 7. Tá? Então, eu estou transformando uma potência de 10 em uma fração decimal. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3,7 vezes 10 à sexta. Positivo ou negativo? O olhinho, andei para a direita, é negativo. Então, isso aqui realmente equivale a isso daqui. Tá? Então, primeiro aspecto importante de potência de 10 é transformar o número em potência de 10 e transformar a potência de 10 em um múltiplo ou uma fração de 10, tá? Essa é a definição de potência de 10. E o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer algumas operações. Quais são as operações com potência de 10? Adição ou soma.
Como é que a gente faz uma soma de potência de 10? A soma a gente faz o seguinte. Vamos supor que eu tenho um número do tipo A vezes 10 elevado a N mais B vezes 10 elevado a N. Tá? Vamos botar esse N mais parecido. Eu só posso somar esses termos se a base e o expoente forem iguais. Tá? Por quê? Porque eu vou colocá-lo em evidência. Ó, 10 elevado a n, coloquei em evidência. E aí eu posso somar A mais B. Tá? Eu só posso somar se eu tiver base e expoente igual para os dois termos. Se eu não tiver, professor, se você não tiver, você vai ter que torná-los iguais. Como? Andando para a esquerda ou andando para a direita, até que os expoentes se igualem. A base vai ser a base 10, né? Potência de 10 vai ser a base 10. Mas você precisa igualar os expoentes. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui da adição. Vamos somar aqui 5 vezes 10 a terceira, mais 2 vezes 10 a segunda. Posso somar direto? Não, porque aqui é 3 e aqui é 2. Tá? Vamos fazer esse primeiro exemplo como 3 e 3. Ó. 3 e 3. Ah, que beleza. Base 10, expoente 3. Base 10, expoente 3. Aí o que é que eu faço? Coloco a base e o expoente em evidência. 5 mais 2. Portanto, isso aqui vai ser 5 mais 2. 7 vezes 10 a terceira. Mas, se eu tivesse 5 vezes 10 a terceira, mais 2 vezes 10 a segunda. Não posso, professor, porque aqui é 3 e aqui é 2. Então, ou isso aqui se transforma em 10 a segunda, para ficar igual, ou isso aqui se transforma em 10 a terceira, para ficar igual, tá? E aí vamos fazer cada um aqui. Você precisa aprender como é que faz cada um. Para esse aqui ficar 10 a 2, o que é que eu faço? Eu tenho que subtrair esse 3 aqui, eu tenho que subtrair 1 para ficar 2. E para subtrair, o que é que eu faço? Ó o olhinho de novo. Para subtrair, eu ando para a direita. Então, ó, o 5 está aqui. Onde é que está a vírgula aqui? Ela não pode estar na frente, né? Ela vai estar aqui. O 5 está aqui. Vamos aqui, 5. Vai. Aqui não tem o 0, mas aqui, ó, 5, vamos botar 0. 5 e 5,0 é a mesma coisa. Tá? É só uma questão de como se vocês algarismo significativo que eu vou ver depois. Aqui, uns 2 vezes 10 a segunda. Para eu subtrair, eu preciso andar uma casa para a direita. Né? Preciso andar uma casa para a direita. Então, vai ficar 5,0, vai ficar 50. 50 vezes 10 a segunda. Porque eu andei uma casa
Eu andei uma casa decimal para a direita, né? O 5 estava aqui, a vírgula está aqui. A única coisa que eu fiz foi colocar um zerinho aqui para poder me orientar, né? Então 5,0 é a mesma coisa que 5. Aí eu andei uma casa decimal. Como era 5 e a vírgula estava aqui, ela veio para cá, então ficou 50. Aí a vírgula ficou aqui atrás, tá? Se você quiser, você pode até colocar 50,0, né, para ficar mais bonitinho, enfim, mas é a mesma coisa. E aqui, ó, não é mais 3, aqui é 2. Por que é 2, professor? Porque eu andei uma casa para direita. Se eu andei uma casa para direita, eu subtraio. Isso aqui é daqui, tá? Andei uma casa para direita, subtraí do expoente. Então vai ficar 50,0 vezes 10 a segunda. E aqui eu repito 2 vezes 10 a segunda. Tá certo? Agora, como eles já estão 10 a segunda e 10 a segunda, agora eu posso fazer o quê? 10 a segunda em evidência, 50 mais 2. Isso aqui vai ficar 52 vezes 10 a segunda, tá? Vamos ver essa outra forma aqui, ó. Ao invés de igualar, ó, 10 a segunda com 10 a segunda, 10 a terceira com 10 a terceira. Bem, esse 5 vezes 10 a terceira, repito. Só que esse 2 vezes 10 a segunda, primeiro que eu preciso localizar a vírgula. A vírgula está aqui, tá? Ela nunca vai estar na frente se ela não tiver exposta. Se ela tiver subentendida, ela sempre vai ficar aqui, ó, lado direito do número. Então, 2, aí eu vou botar um zerinho para não ficar feio, né? 2,0 vezes 10 a segunda. O que é que eu quero agora? Igualar 10 a terceira com 10 a terceira. Então, isso aqui vai somar mais 1. Se é para somar, ó, olhinho, olhinho, olhinho. Se é para somar, ó, o olhinho aqui, ó. O olhinho tá vendo. Somar anda para a esquerda. Então, para andar para a esquerda, esse número tem que vir para cá. Essa vírgula tem que vir para cá. Então, vai ficar, ó, vírgula 2. Eu vou deixar esse zero para lá. Vai ficar vírgula 2. Para não ficar vírgula 2, vou botar aqui 0,2. Tá? O zero aqui representando a fração decimal. Então, o que era 2,0, como a vírgula andou para cá, vai ficar 0,2. Então, 0,2 vezes 10 a quanto? Se eu andei para esquerda, eu somo mais 1. 2 mais 1, 3. Portanto, isso aqui vai ficar 5 vezes 10 a terceira, mais 0,2 vezes 10 a terceira. Agora eu posso colocar o 10 a terceira em evidência. 5 mais 0,2. Isso corresponde a 5,2 vezes 10 a terceira. Que corresponde, gente, ó, se eu pegar essa vírgula e andar para cá, andei para esquerda, mais 1. Então vai ficar 5,2 vezes 10 a terceira. Tá? Então, soma, você precisa ter a base e o expoente igual para poder fazer a operação. Certo? Subtração, professor. Subtração é a mesma coisa. Né? Vamos colocar aqui diferença. Subtração é diferença. Então, a diferença, ela vai ser... Vou botar M agora. A vezes 10 elevado a M menos B
vezes 10 elevado a m. Então, como eles estão iguais, que ótimo. Você vai simplesmente colocar 10am em evidência, A menos B. Tá? Então, é extremamente semelhante à soma. Eu não vou nem colocar exemplos aqui, mas é extremamente semelhante. Só vai mudar aqui, na verdade. Né? A soma é uma soma, aqui é uma subtração. Tá bom? Multiplicação. O caso da multiplicação e da divisão é interessante. Na multiplicação, você tem, por exemplo, A vezes 10 elevado a N vezes B vezes 10 elevado a M de Maria. Aqui eu estou colocando expoentes diferentes. Aqui não importa. O que importa é a base. Né? Como a base é igual, a gente pode fazer isso aqui. A multiplicação, o resultado disso vai ser o produto entre A e B, né? Desses números aqui. O produto entre eles. Repete a base e soma os expoentes. Você já deve ter visto isso na matemática, isso aqui é muito comum. Repete a base, que é 10, soma os expoentes. Tá? Exemplo. Vamos dar exemplos aqui. 4 vezes 10 a sexta vezes 3 vezes 10 a quinta. Né? Como as bases são iguais, né? Base 10, eu posso fazer 4 vezes 3, que multiplica. Repete a base, soma os expoentes. 6 mais 5. 3 vezes 4, 12. Repete a base. 6 mais 5, 11. Tá? Outro exemplo. 9 vezes 10 elevado a nona vezes 5 vezes 10 elevado a menos 6. Então dá 9 vezes 5. Repete a base. Soma os expoentes. Então é 9. Cuidado com isso aqui, ó. Cuidado com isso aqui. É 9 mais menos 6. 9 mais menos 6. Então, 9 vezes 5, 45. Repete a base. 9 mais menos 6 é a mesma coisa. 9 mais menos 6 é a mesma coisa que 9 menos 6. Tá? 9 menos 6. Então, 9 menos 6, 3. Ok? Então, mesmo que eu esteja fazendo uma soma, eu preciso respeitar aqui o jogo de sinais. Tá? Vou dar um outro exemplo. 0,00012 que multiplica, sei lá, 0,002, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer é transformar essa fração decimal em uma potência de 10. Então, localizo a vírgula, tá aqui. Vou andar 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 12
vírgula zero, né? 12,0 vezes 10 elevado a quanto? Andei 1, 2, 3, 4, 5. Andei 5. Para onde? Direita ou esquerda? Para a direita. Ó, nossa regrinha. Direita é negativo. Esquerda positivo. Tá? Não vamos esquecer disso. Então aqui ficou menos 5. Né? Toda vez que tem uma fração 0, é negativo. É uma fração decimal. E aqui vai ficar vezes. Então aqui mais uma vez. 1, 2, 3. Então 2,0 vezes 10 a menos 3. Andei 3 casas para a direita. Pronto, agora ó, vai ficar 12 vezes 2, que multiplica. Repete a base, soma os expoentes. Ó. Menos 5 mais menos 3. Menos 5 mais menos 3 é a mesma coisa que menos 5 menos 3. Tá? Porque o mais aqui você vai repetir o sinal do interior, né, entre parênteses. Então, menos 5 menos 3, aqui vai dar 2 vezes 12, 24. Vezes 10 elevado a quanto? Menos 8. Tá bom? Então, a mesma coisa você faz com múltiplos de 10. Você vai encontrar muito isso. Ó. Por exemplo, 9 vezes 10 a nona, a carga elementar, né? Na verdade, o K, né? A constante dielétrica do meio. 9 vezes 10 a nona, sei lá, vezes 1,6 vezes 10 a sexta. Certo? Então, você vai repetir aqui 9. Aqui 9 vezes 1,6. Repete a base. 9 mais 6. 9 vezes 1,6 dá 14,4. E aqui, ó, vou colocar em parênteses, né? 9 mais 6, 15. Então, vezes 10 elevado a 15. Tá? A divisão é semelhante à multiplicação. Tá? A divisão você tem, por exemplo, A vezes 10 elevado a N de navio, dividido por B vezes 10 elevado a M de Maria. Isso pode ser representado assim ou simplesmente assim. A vezes 10 elevado a N dividido por B vezes 10 elevado a M. É a mesma coisa, tá? No final das contas, o que eu vou ter vai ser A sobre B ou A dividido por B, que multiplica vezes 10 elevado a N menos M. A diferença da divisão para a multiplicação é que a multiplicação, isso aqui era uma soma. A divisão você tem uma subtração. Por quê, professor? Porque esse número aqui que está no denominador, ele pode passar para o numerador invertendo o sinal do expoente. Isso é mais uma regra da matemática. Tá? E aí ele fica com um sinalzinho negativo. Então, na divisão, ao invés de uma soma dos expoentes, eu faço a subtração dos expoentes, tá bom? E as operações semelhantes àquilo que você viu lá na multiplicação. Então, gente, nossa aula de hoje
nós falamos sobre a soma. Tanto a soma quanto a diferença, eu preciso ter base e expoente igual para colocar base e o expoente em evidência, né? E poder fazer a operação soma e subtração, tá? Então, não esqueça disso, tem que colocar, ó, a mesma base no mesmo expoente para poder fazer soma e subtração. Já a multiplicação, eu multiplico os termos normalmente, repete a base, que é 10, soma os expoentes, m mais n. No caso da divisão, repete a base 10, subtrai os expoentes e aqui eu faço a divisão normal. Tá? Então, bem semelhante à multiplicação. Isso aqui é o mapa mental da aula de hoje. Né? O tema principal foi potência de 10. Se o expoente é positivo, o número é um múltiplo de 10. Você acrescenta mais 1 a cada casa decimal que andar para a esquerda. Né? Não esqueça, lembra o que eu fiz aqui? Ó o olhinho. Não esqueçam disso. A cada casa decimal andada para a esquerda, eu acrescento mais 1 ao expoente. No caso do expoente negativo, cada casa decimal para a direita, ó, ia dizer direita, a cada casa decimal para a direita, né, você subtrai 1 do expoente, né? Fica menos 1 a cada casa decimal, tá? Soma e subtração, não esqueçam, isso aqui tem que ser o mesmo expoente e a base igual também, que geralmente aqui é 10, base 10. Então, você vai fazer a soma e a subtração desde que tenham o mesmo expoente. E aí você coloca isso em evidência e faz a soma e a subtração dos termos que estão multiplicando a base 10 e o expoente, tá? No caso da multiplicação, coloca aqui a base em evidência, soma os expoentes, né? Faz a operação de multiplicação e aqui também soma os expoentes. No caso da divisão, base 10 em evidência, subtrai os expoentes e aqui faz também a divisão, tá? Então, o material sobre essa aula já está postado lá no Nutror. Eu vou deixar essa ficha resumo aqui também para vocês arquivarem. E sempre que tiverem dúvida nos exercícios, puxem a ficha para poder ajudar vocês na resolução, tá? A, a ficha de potência de 10 tem vários exercícios. Eu aconselho vocês fazerem todos, tá? E se tiverem alguma dúvida, é só falar comigo, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula.